Ô glória, a paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração e palavra. Aqui quem vos fala é o pastor Weber. E eu quero agradecer já desde já, né, a participação de todos aí que vão estar conosco, vendo, ouvindo, né, participando aí, comentando, dando glória a Deus desta live, né, queridos? É uma bênção, mais um dia aonde o Senhor tem nos proporcionado para estarmos aqui fazendo a vontade do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos estar orando, irmãos. Vamos estar apresentando as nossas vidas ao Senhor. Fecha teus olhos aí onde você está. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer. Queremos te agradecer, meu Pai, em primeiro lugar, por nossas vidas. Te agradecer, Senhor Deus, pelo benefício da vida, pois mais um dia, assim o Senhor nos permitiu estar vivos. Abençoa, Pai querido, poderosamente, Senhor Deus, este dia, com a Tua graça, com o Teu poder, com as bênçãos, nos dando vitória, fazendo, Senhor Deus, meu Pai, o Teu querer e a Tua vontade em nossas vidas. Muito obrigado. Pai, como das outras vezes, venho te pedir, Senhor, que eu diminua e Tu cresça. Tira-me da Tua aljava como flecha e me lança em direção ao alvo, ao objetivo, à razão e o propósito a qual Tu tens me escolhido para estar mais uma vez falando da Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar conosco, não aquilo que nós não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que Tu queres falar, Senhor. Aquilo que tem para as nossas vidas para nos direcionar, nos alicerçar, nos dar direção, Senhor. Fala conosco. Pai, também te peço, Senhor Deus, não permita que nada, Senhor Deus, possa tirar a atenção do Teu povo da Tua palavra. Toma agora toda a mente e coração em Tuas mãos. E que nós possamos, Pai querido, ter em nosso íntimo e em nosso coração guardado a Tua palavra. Pois não queremos, Senhor Deus, apenas ser ouvintes, mas queremos guardar, cumprir e praticar, Senhor Deus, aquilo que Tu tens falado e ensinado a nós, Senhor. Sê conosco, meu Pai. Muito obrigado. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja Deus. Que maravilha, né? Mais uma oração em palavra. E você que está me vendo e ouvindo agora, eu quero te convidar a estar compartilhando. Compartilha essa live aí, querido, com mais pessoas. Compartilha aí no teu grupo de WhatsApp. Compartilha aí no teu Facebook, no teu Instagram. Sabe, quanto mais pessoas forem alcançadas, né, pela palavra do Senhor, melhor. Então eu creio que Deus há de abençoar você de uma forma tremenda, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pegue a sua Bíblia, querido, aí onde você está. Pegue a sua Bíblia. E você já sabe o texto, né? Geralmente eu estou agora geralmente postando o texto de manhã, né, que eu vou ministrar meio-dia. Então abra sua Bíblia comigo, querido, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 24. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, versículo de número 24. Amém? Para que você possa compreender, querido, o que eu vou dizer e o que eu vou ler, eu vou ler este versículo, vou mencionar alguma coisa sobre o contexto deste versículo, mas eu vou aplicá-lo em nossas vidas de forma literal. Você entende isso? Eu vou ler o versículo,
vou explicar alguma coisa do contexto do versículo, mas vou aplicá-lo em nossas vidas de forma literal. Amém? Está escrito assim, Isaías capítulo 14, verso 24 diz: Assim o Senhor o disse, como eu pensei, assim acontecerá, e como eu determinei, assim se efetuará. Amém? Louvado seja Deus. Deus é fiel. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Aí, querido, porque Ele é fiel e maravilhoso. Irmãos, quando eu abro a Bíblia no livro do profeta Isaías, a gente tem aqui, creio que um dos profetas mais queridos, né, hoje em dia, né, não na época, mas hoje em dia, queridos por aqueles que gostam de estudar a Bíblia, de aprender. O profeta Isaías, além de ser, né, conhecido como o profeta messiânico, e ele tem esse título justamente porque nenhum outro profeta vaticinou tanto a vinda de Cristo quanto o profeta Isaías. Então daí esse nome que ele ganhou, esse apelido que ele ganhou de profeta messiânico. E nós temos aí um mistério, né, até mesmo assim um quê de mistério, né, no livro do profeta Isaías. Não sei se você já prestou atenção, mas da mesma forma que nós dividimos a nossa Bíblia Sagrada entre o Antigo e o Novo Testamento, e existe aí uma razão e um propósito para isso. Se nós fôssemos fazer a mesma coisa com o livro do profeta Isaías, seria algo bem similar. Por quê? Porque da mesma forma que a nossa Bíblia Sagrada tem 66 livros, a mesma forma o livro de Isaías tem 66 capítulos. E da mesma forma que a Bíblia ela é dividida em 39 livros da Antiga Aliança e 27 posteriores, que são da Nova Aliança, da mesma forma nós podemos dividir assim o livro do profeta Isaías, aonde os primeiros 39 capítulos falam sobre um determinado juízo de Deus para com Israel devido à idolatria e os pecados que Israel estava cometendo, mas também Isaías fala a partir do capítulo 39 de um novo tempo que deveria de vir sobre Israel, um período de restauração, um período onde o Senhor verdadeiramente derramaria sobre Israel a sua promessa. Então, ao ler, né, o livro do profeta Isaías, meu coração fica muito feliz e alegre. E quando eu estava hoje pela manhã lendo este capítulo, estes textos, né, o texto a qual eu mencionei, e eu estava lendo os capítulos, o Senhor me chamou a atenção para este versículo, sendo que quando você pega este versículo, justamente este versículo que eu li, e isola ele de forma imprudente, fica como se fosse aquela linha de pregação assim, de vitória e de outras coisas, mas eu isolei este texto justamente para falar sobre promessas em nossas vidas e sobre questões e situações em nossas vidas para nossa compreensão. Mas o contexto deste versículo é justamente sobre o juízo de Deus que ele estava aplicando nas nações vizinhas a Israel, que se aproveitaram da invasão tanto da Síria quanto da Babilônia para poder ali subjugar Israel. Então Deus estava falando sobre
este juízo que deveria vir sobre as cidades que ficavam perto de Israel, como Moabe, como qual outra cidade que ficava perto de Israel? Pedindo ajuda universitária aqui. Samaria. Então vinha o juízo de Deus sobre essas cidades, e ali o Senhor ia falando sobre este juízo, né? Ele falava sobre o juízo da Síria, sobre o juízo de Moabe, sobre o juízo dos filisteus, né? Ele falava sobre estas predições que iriam acontecer, onde o Senhor verdadeiramente tomaria para si a vingança, e ali ele, né, executaria o seu juízo a essas cidades. Mas ao ler este versículo, aonde o Senhor ele diz que aquilo que ele pensa, aquilo que ele disse aconteceria, e aquilo que ele vaticinou, aquilo que ele falou se cumpriria, eu lembro bastante daquilo que está escrito também no livro do profeta, no livro de Números, no capítulo de número 23, versículo 29, aonde a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo dito ele não faria, tendo dito ele não realizaria. Então a gente já pega estes versículos e começa aí ter uma determinada compreensão. Da mesma forma eu posso sair de Números e ir para o livro de Jó, no capítulo 42, se não me falha a memória, onde está escrito que Deus disse que nenhum dos pensamentos dele poderiam ser impedidos. Então, querido, nós temos aí a própria palavra de Deus dando certeza de que aquilo que sai da boca do Senhor, ele cumprirá. Aquilo que verdadeiramente está em propósito com Deus, cumprirá. Aí você pode dizer para mim assim: mas pastor, eu recebi uma palavra do Senhor na minha vida e ela não se cumpriu. O que aconteceu? Deus errou? Deus falou, mas ele se enganou? Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia fala, até mesmo no livro do profeta Isaías, escute isso, no livro do profeta Isaías, a Bíblia fala que assim como a palavra do Senhor ela sai da boca e ela cumpre o propósito para a qual ela é designada, a palavra do Senhor ela se assemelha também à chuva, a semente que é lançada, quando é como a chuva que cai, rega a semente nasce, brota. Então nós temos, querido, a certeza, né, ali da palavra da boca do próprio Deus sendo dita, que ela se cumprirá. Só que tem um detalhe, querido. Toda palavra, e escute isso, toda palavra que sai da boca de Deus, ela está ligada, fundida à nossa obediência. Toda promessa de Deus está vinculada à nossa obediência. A nossa obediência. Toda a palavra que sai da boca de Deus, toda a palavra que sai, né, toda a promessa que sai da boca de Deus, que vem para as nossas vidas, ela simplesmente está vinculada à obediência. Se nós não obedecemos, se nós não temos, né, a atitude de obediência ao Senhor, não tem como
Não tem como esta palavra, esta promessa se cumprir em nossas vidas. E a gente tem inúmeros versículos mencionando aonde Deus prometeu a Israel determinadas coisas e algumas pessoas, alguns povos, até mesmo reis, aonde Deus faria algo, Deus realizaria algo, mas infelizmente devido à desobediência não se concretizou. Nós temos aí, querido, por exemplo, este dia, eu acho que foi anteontem, esses dias mesmo eu estava mencionando a história de Saul, aonde Saul, né, ele, devido à desobediência, ele foi destituído do reino. O próprio Samuel, quando viu Saul oferecer sacrifício aonde ele não deveria, aquilo que ele fez, aquilo que ele não deveria fazer, que era oferecer sacrifício, ele chegou para Saul e disse: Saul, o que foi que tu fez? O teu reino seria confirmado. O teu reino seria confirmado, sabe, para seguir adiante para as futuras nações, para as nações futuras. Só que devido à tua desobediência, isso não vai acontecer. Então a gente percebe aí que inúmeras situações, entendeu, aonde verdadeiramente dependia da nossa obediência, o cumprimento, depende na realidade da nossa obediência, o cumprimento da promessa. Eu sempre menciono um exemplo para que a gente possa, até mesmo de forma bem simples, compreender. Deus disse para nós, Deus disse, vou colocar assim, Deus disse para você que a promessa ela iria se cumprir na sala. Aí você se levanta da sala e vai para a cozinha e acha que Deus tem obrigação de realizar a promessa na cozinha, sendo que aquilo que foi dito a você é que a promessa se cumpriria na sala. Aí você diz: mas eu queria tanto ir para a cozinha. Aí o que acontece? Você acha que Deus ele vai criar situações para te prender na sala? Porque ele tem que fazer a promessa dele se cumprir? Irmão, Deus te deu o livre-arbítrio. Você já recebeu uma palavra. Você recebeu uma palavra da parte de Deus, e outra não é qualquer coisa não. É receber uma palavra do Criador, aonde Deus disse que iria fazer. Aí você sai da posição a qual o Senhor mencionou que iria realizar o propósito, toma uma outra atitude, toma um direcionamento, desvia-se do caminho, desvia-se do propósito. E quando algo não se realiza, você quer colocar a culpa em Deus? Você quer dizer que Deus se enganou? Ou que Deus não cumpriu? Sendo que o único responsável por essa situação ter acontecido é você mesmo. Porque era você que deveria ter permanecido no local aonde Deus estabeleceu. Era você que deveria ter acreditado que o melhor de Deus ainda está por vir. Só que há um problema. Quando Deus lança a sua palavra sobre nós, a palavra é lançada, mas existe um tempo oportuno para que esta palavra venha se cumprir. Existe um tempo determinado, até mesmo pelo próprio Deus, para que esta palavra se cumpra. E talvez você possa até dizer assim: poxa, Deus
é um Deus. Vou falar nas minhas palavras. Poxa, Deus é um Deus ruim, ele podia cumprir logo, né? Por que demora tanto? Só que o demorar ao chegar aquilo que tem para as nossas vidas, não é que Deus seja um Deus ruim. Não é que ele esteja sendo ali, né? Eu vou torturar tu um pouquinho para tipo, não é tipo, sabe? Não é isso, irmão. É que Deus é tão maravilhoso, tão amoroso como Pai, que quando Deus nos promete algo, que quando Deus nos promete dar algo, Ele olha, Ele analisa a gente por completo. E depois que Ele analisa a gente por completo, Ele dá o parecer dele, ele já tem o parecer dele, Ele já tem o diagnóstico da gente. E aí o que acontece? Ele lança a palavra, sendo que ele já viu a nossa capacidade, já olhou para a nossa vida, e ele diz: não, meu filho, ele tem estrutura para receber essa palavra. Só que quando eu digo estrutura, quer dizer que meu filho tem capacidade para receber essa palavra. Só que aí, ao receber a palavra, aí Deus olha pra gente e diz: agora eu vou te estruturar, agora eu vou te preparar. Agora eu vou te moldar, vou colocar assim, para que você possa finalmente em si poder receber aquilo que eu tenho para ti, e assim, com inteligência e atitudes espirituais, você possa usufruir daquilo que eu te dei da forma mais completa. Por que muitas pessoas às vezes recebem algo de Deus e não usufruem da maneira que é para usufruir? Porque primeiro, Deus se enganou ao te dar algo? Não. Mas lembre-se que Deus, ele está com uma aliança, ele tem uma aliança em sua palavra. E a palavra do Senhor fala, já mencionei esse versículo algumas vezes e volto a mencionar. Salmo 37, verso 4 diz que quando você se deleita no Senhor, Ele satisfaz o desejo do teu coração. E muitas vezes, ao satisfazer o desejo do teu coração, a gente percebe que aquilo que você queria não era verdadeiramente aquilo que você precisava. Pois querer é uma coisa, precisar verdadeiramente daquilo é outra. Eu lembro de um amigo meu: eu quero um negócio de fazer exercício. Aí ele comprou eu não lembro se foi uma bicicleta ou se foi uma esteira, acho que foi uma esteira. Aí ele comprou a esteira. Aí no primeiro dia andou, no segundo dia andou. Acho que ele passou 1 mês e meio, quase 2 meses andando. Mas depois, você sabe o que a esteira virou? A esteira virou cama pro gatinho dele, e a parte de cima virou negócio para estender roupa. E aí eu tô falando dessa situação, querido, só para que você possa compreender, não que a esteira tenha sido promessa, alguma coisa, não, mas eu tô falando nesse sentido porque muitas vezes o ser humano ele é muito, como é que eu posso dizer? Será que aquela palavra de ontem se encaixa aqui, amor? Aquela, né, uma palavra bonita ontem, voluso. É uma pessoa muito, assim, uma pessoa, o ser humano ele é muito volúvel, vou colocar nesse sentido assim, dessa palavra, porque ele gosta de adquirir coisas
E ao adquirir coisas, ele nem sempre vai usufruir daquilo verdadeiramente como deveria usufruir, e nem vai, não dá mais importância, como se aquilo que ele recebeu ele desse uma determinada importância por um determinado tempo e depois largasse de mão. Deus não quer isso para a bênção, para as promessas dele em nossas vidas. Deus também não quer que esta promessa tire, né, o lugar que é somente dele. Deus não quer que você coloque a sua promessa em primeiro lugar, e Deus não quer que você perca, né, a oportunidade de usufruir totalmente da bênção, né, que vem do Senhor. Tanto é que ele diz no livro de Provérbios, querido, que as bênçãos do Senhor, elas não acrescentam dores. E quando as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, é porque Deus ele nos prepara. Mas existe, e detalhe, querido, escute o que eu vou lhe dizer. Alguns preparos de pessoas em relação à bênção, você acredita que elas não são antes, mas esses preparos ocorrem depois que ela recebe a bênção? É por isso que muitas vezes você diz assim: Senhor, eu quero saber se você recebeu. Mas Senhor, está com tanta dificuldade. Eu sei, mas a bênção é tua. Mas te acalma, que eu estou te moldando para te melhorar nela. Então Deus ele vai moldando você, ele vai transformando você, para que você, com o tempo, já tendo a bênção em mãos, possa aprender a usufruir dela de forma melhor. Mas o que é mais importante de tudo isso, querido, é que você tenha em mente e em seu coração que aquilo que Deus falou, ele cumpre. Aquilo que Deus disse, ele cumpre. Aquilo que o Senhor já tem predisposto a acontecer, como ele diz, assim como eu pensei, se sucederá, e como eu determinei, acontecerá, se efetuará. É assim que nós temos que ter consciência de quem é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos ensina que o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor nosso Deus, ele tem todo o poder, ele tem toda a ciência, e ele está em todo local. Ele sabe de todas as coisas, ele pode fazer todas as coisas, e ele tem controle de todas as coisas. Então, que eu e você possamos, querido, verdadeiramente derramar a nossa vida perante o Senhor, acreditar e confiar nele, acreditar que aquilo que ele tem prometido, aquilo que ele tem falado, aquilo que ele tem dito para as nossas vidas, né, há de acontecer. Apenas espere, apenas aguarde, confie. Sabe, quando a Bíblia diz no Salmo 40, eu esperei com paciência, a sua tradução original diz que é quando você deposita sua total confiança no Senhor. Então, quando você confia, você deposita a sua total confiança em Deus e tem plena convicção que aquilo que foi dito por Ele acontecerá. Não importa o tempo, não importa o quanto tempo dure. E detalhe, quando eu digo de tempo, eu estou falando até mesmo em relação a vida e morte. A vida e morte. Você crê? Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Eu sei que isso pode ser até uma história clichê pentecostal, mas eu quero que você me escute. Você lembra de Moisés? Você crê que aquilo que Deus tem para nós é infinitamente maior e melhor do que aquilo que nós queremos? Você acredita nisso? Você acredita que aquilo que Deus tem para nós é infinitamente maior e melhor do que aquilo que nós queremos e pensamos e desejamos?
Lembra de Moisés? Ele queria entrar na terra prometida. Por causa da desobediência e daquilo que ele fez, Deus disse: olha, você não vai entrar na terra. A Bíblia conta que ele chegou a insistir, quando esse nome me falha a memória, em Deuteronômio 26, se não me falha a memória. Ele ainda cogitou a possibilidade de insistir com Deus. E Deus chamou a atenção dele e disse: Moisés, não me fale mais sobre esse assunto. Você não vai entrar, ponto, e acabou-se. Quem vê e ouve, quem lê esta passagem, pode até achar de dizer que Deus é um Deus... Poxa, Deus foi mal com Moisés. Podia ter deixado ele entrar, né? Ele entrava e depois ele morria lá na terra, né? Podia ter deixado entrar. Mas Deus disse que não. Só que se você levar em consideração a situação que aconteceu, você entende. Porque Moisés, ele tinha em seu coração o desejo de entrar na terra prometida daqui da terra. E Deus, ao tomá-lo para si, quando Moisés morreu, quando Deus o tomou, quando Deus sepultou o corpo de Moisés, o seu espírito veio e Deus disse: Moisés, tu queria ver a terra prometida lá da terra? Eu tinha uma terra maior e melhor para te ver, que é a terra prometida aqui do céu. Eu tinha algo melhor para ti, sabe? Então é justamente essa a questão da palavra dita a Deus. A Bíblia menciona no livro na Epístola de Hebreus que muitos em si acabaram falecendo, tendo a sua fé em esperança que não foi realizada. Mas essa fé e esperança que não foi realizada foi a questão de ver o Salvador, de contemplar aquilo que aqueles povos daquela época estavam contemplando. Mas a promessa se cumpriu. Você verifica hoje, a promessa que Deus disse a Abraão se cumpriu. Você imagina olhar para um homem de idade já avançada, a sua esposa também já de idade avançada. E detalhe, para ajudar, ela ainda não podia ter filhos. Era estéril, né? Não? Mulher de Moisés? Não, de Abraão. De Abraão. Sim. Eu tô na bênção hoje. Tô com a universitária aqui do meu lado, aqui, ela tá só na intercessão. Aí qualquer dúvida eu pergunto pra ela. Aí, pra ajudar, ela ainda era estéril. Aí você pensa na dificuldade, na situação. Mas Deus disse: Abraão, tu vai ser pai de nações, tu vai ser pai de multidões. E Deus ele cumpriu a palavra através de Abraão. Você vê hoje em dia somos filhos co-herdeiros de Abraão na fé. Então, querido, você percebe que aquilo que realmente Deus fala, Deus diz, Deus professa, acontece. Então que eu e você possamos ter esta confiança em Deus. Pastor, eu desejo que a minha casa seja salva. Desejo que a minha família conheça o Senhor Jesus. Amém. Você acredita nessa promessa? Tome posse dela. Declare na sua casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E comece a orar pela sua família. E quando eu digo começar a orar, irmão, é você apresentar a cada um deles, entendeu? E também fazer a sua parte. Que parte? Dar bom testemunho, convidar, mas não ser aquele crente que verdadeiramente incomoda. Pois quem deve ser incomodado é o pecado e aquilo que é ruim. Mas sabe quando o crente se torna incômodo? É quando ele, em vez de pregar o evangelho que transforma,
ele começa a ministrar um evangelho que acusa. E você não foi chamado para acusar ninguém. Você foi chamado para vivenciar Cristo na sua vida e o evangelho, sim, fazer a transformação que cabe. Pois a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então creia, acredite. Pastor, eu queria ser liberto das drogas, eu queria ser liberto da bebida, eu queria ser liberto do cigarro, eu queria ser liberto, Senhor Deus, desse espírito de prostituição, eu queria ser liberto do lesbianismo, da homossexualidade, tudo isso, querido, entendeu? Peça de Deus, Deus faz. Está tendo aí uma discussão grande na internet, né, sobre a questão da forma que as pessoas estão falando sobre a homossexualidade. E escute aqui, querido, escute aqui, olha aqui dentro da bolota do meu olho, deixa eu te falar uma coisa. O homossexual nós amamos, porque são pessoas que precisam de Deus, são pessoas, assim como todos nós precisamos de Deus, são pessoas que merecem todo o amor, carinho e consideração. Só que existe algo que você deve saber separar. Eu amo e com certeza oro, ajudo, se me procurar, homossexual. Mas isso não quer dizer que eu aprove o tipo de vida que ele vive. Ah, pastor, mas quem é o senhor para aprovar ou desaprovar alguém? Eu não sou ninguém. Mas a fé a qual eu professo, que provém do Criador, me ensina que a prática homossexual é pecado. E detalhe, se você for querer tirar isto da parte, eu vou colocar entre aspas, religiosa, você pode ir para a ciência também, filho. Em nenhum canto da face desta terra, tem pessoas que dizem, eu nasci homossexual, isso estava implícito em mim. Mentira. Ninguém nasce homossexual. Não existe gene, não existe nenhum tipo de gene homossexual. Não existe isso. Pela ciência não existe isso. E outra, há uma grande diferença em você querer impor comportamento na vida de outras pessoas. Então essa situação aí, querido, essa situação aí, entendeu? Não há o que discutir. E não há o que eu possa, não é algo que eu possa aceitar. E entenda, o que eu estou dizendo acerca de aceitar é o comportamento, não é a pessoa. Entendeu? Eu tenho amigos homossexuais, pessoas que conversam comigo, pessoas que brincam, que a gente conversa, tudinho. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, nós nos respeitamos e sabem a minha opinião e vamos seguindo em frente. Qual é a minha função? Pregar a verdade. E o que eu tenho visto, infelizmente, escute isso, o que eu tenho visto hoje em dia é pastores tentando modificar a Bíblia, dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, falando em inúmeras citações, aonde eles nós temos que pregar o evangelho do amor. Amar, sim. Aceitar o pecado, não. Vou dizer de novo. Amar, sim. Aceitar a vida pecaminosa, não. Venha como está,
mas não pode ficar como veio. Venha como você se encontra, mas a partir do momento que você decidiu vir, tenha plena convicção que os teus pecados, a tua forma de proceder, as coisas horríveis e pecaminosas que você fazia, não podem te acompanhar. Então é nesse sentido aí, querido. Então compreenda que nós temos que, em nome de Jesus, continuar pregando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aquilo que é pecado continua sendo pecado. Aquilo que era errado continua sendo errado, ainda que muita gente continue fazendo, dizendo que é certo, mas continua sendo errado. Isso daqui nem é uma frase que tem. O errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo, continua sendo errado. E o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, mas continua sendo certo. Então que possamos, em nome de Jesus, ter isso em nossos corações. Que você possa também, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, você que acompanhou a live até agora, receber esta palavra onde a Bíblia mesmo nos ensina que devemos confiar no Senhor e crer que aquilo que Ele nos prometeu, Ele cumprirá. Amém? Você que está me vendo agora, em nome de Jesus Cristo aí, e está desejando em seu coração aceitar a Cristo, eu quero orar por você. Feche teus olhos aí onde você está. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui eu quero te apresentar este homem, esta mulher, esta criança, este jovem, esta adolescente, Senhor Deus, agora que está entregando a sua vida ao Senhor. Ele está te confessando como o único e suficiente Salvador, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, escreve o nome dela no livro da vida. Pai, direciona os seus passos e toma ela em tuas mãos. Que a tua palavra venha conduzi-la como está escrito. Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Sê com ela, Pai. Que ela possa, em nome de Jesus, ser luz na sua casa, aonde toda a sua família seja salva através do testemunho que ela dará, meu Pai. Sê com ela, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, também que Deus abençoe. Eu quero agradecer a todos aí que estiveram participando conosco. Paz do Senhor a todos que estiveram na live. Louvado seja Deus. Que bênção. Mais uma semana. Amanhã já é sexta-feira, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Eu estou muito feliz, irmão. Já fazia um bom tempo que eu não fazia o oração em palavra direto, não era, filho? Eu sempre pulava um dia, 2 dias. E graças a Deus aí já estamos há 2 semanas. Vamos completar amanhã 2 semanas fazendo oração em palavra direto. Fizemos a semana passada de segunda a sexta normal. E graças a Deus até aqui é fatal. Até aqui nos ajudou o Senhor. É fatal, né, irmão? É fatal. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, glória a Deus. Muito feliz. Algumas coisas acontecem, né? Porque Deus sempre tem que permitir a situação. Mas vamos dar glória. Vamos estar dando glória em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Até amanhã com mais uma oração em palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.